E estamos de volta com o Mercoagro Podcast A Indústria da Carne Conversa. Este é o terceiro dia de feira com muitos negócios, conhecimento e relacionamento. E continuamos as nossas gravações de dentro da Mercoagro 2023, Feira Internacional de Negócios, Processamento e Industrialização da Carne, aqui do Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó. Eu sou Carol Bonamigo e recebo para uma conversa Luciano Lombardi, CEO da HT Controls, fabricante de soluções termais, cuja distribuidora Sinoxtec Comércio de Válvulas, empresa expositora da Mercoagro 2023. Luciano, seja bem-vindo ao Mercoagro Podcast. Carol, obrigado por me receber, obrigado ao todo o pessoal da organização, né? Agradeço essa oportunidade de a gente bater um papo e falar um pouquinho, né, do que está a feira, como que a gente está percebendo e ter uma horinha de conversa, né, de relacionar com os nossos clientes e com os nossos parceiros. É ótimo, né? Esse momento que a gente pode também dar uma relaxada, porque afinal de contas, esse é o terceiro dia já da feira, né? E tem muita coisa acontecendo aqui dentro, né? O que está achando até o momento? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu já venho há muitos anos, né? A gente já expôs no passado, agora estamos aqui com o nosso parceiro, com a Sinox, também com essa exposição, e sempre vim em todas as edições, né? Ou como expositor, ou como visitante, e esse ano realmente está especial. É um ano realmente diferente, com uma organização que sempre foi boa, mas a gente percebeu, na verdade, em tudo. A cidade melhor, mais fácil, mais hotel. A gente chegou agora com o parque de exposição todo novo, inaugurando aqui com a Mercoagro, um negócio muito diferente, muito mais estrutura, mais confortável, mais simples de estacionar. Quer dizer, toda essa parte da organização foi muito bem pensada. Eu digo o seguinte, né, a oportunidade de estar aqui, não só expondo, e quem está vindo visitar, está vendo algo que não se vê em outros lugares. Eu já visitei feiras aí nos Estados Unidos, já fui em feira em Chicago, que também é de proteína animal, em Frankfurt, que é extremamente famosa também, dessa mesma área de proteína animal, mas vou dizer para você, sem medo de mentir aqui, essa daqui não perde para nenhuma delas. Se quiser ir para Chicago e para Funk, só se for para tomar cerveja e passear, porque pode vir aqui tranquilamente para cá, né, para a Mercoagro, que vai ver o melhor em tecnologia, em equipamentos, em sistemas, em válvulas, em controles, em processos. Realmente aqui está a nata do que a gente vê mundialmente. A gente não perde para ninguém. Vem cá visitar, com certeza. Nossa, e com esse depoimento maravilhoso, a gente fica muito feliz com isso, porque realmente a Mercoagro é a maior feira de proteína animal das Américas, então só comprovando aí, você disse que veio já como visitante e como expositor. Sim. O que dá para dizer assim da diferença de vir numa feira dessa como visitante e como expositor? Bom, a diferença é que a gente trabalha bem, né? Quando está como expositor. Diria para vocês o seguinte, nosso stand, teve momentos aqui que a gente teve que atender o povo na rua, né? De tão cheio que estava o stand, o que significa que a gente vai ter que planejar para ter um maior, né, na próxima oportunidade. Mas teve muita gente, a gente conseguiu realmente, veio gente dos grandes players, né, da proteína animal aqui, de BRF, a Minerva, a Marfrig, em todos os outros players aqui de mercado. Realmente, hoje eu poderia dizer o seguinte, sim, a gente tem aí do operador ao tomador de decisão. Então a gente encontrou aqui do operador, né, ao técnico, ao engenheiro, gente que a gente conhece do campo, até o diretor, até estava lá, né, passando pela gente, estava o gerente da Aurora de engenharia e passando aqui estava o presidente da Aurora. Né, eu já busquei meu talonário de nota, mas ele passou meio rápido, na próxima eu pego ele. Sim, a Aurora Coop é inclusive uma das patrocinadoras do evento, então vai encontrar sim com ele pelos corredores com toda certeza. É o que espera. E hoje o dia está só começando, a feira acabou de abrir os portões, né? A gente está aqui fazendo o nosso primeiro podcast do dia e tem então ainda 2 dias de feira, muita coisa pela frente. A gente saiu até do script aqui para falar um pouquinho sobre a feira, mas logo voltamos a falar de mais expectativa. Mas Luciano, você já esteve, né, como falamos, né, em outras edições, com a HT Controls, e essa é a primeira edição que você está expondo com a Sinoxtec, né? Exato. A qual você possui parceria já há 2 anos, então apresentando a Sinox, que está localizada em Concórdia, aqui em Santa Catarina, nossa vizinha aqui também, aqui do Oeste, possui mais de 20 anos em experiência na distribuição de válvulas, conexões, tubos e acessórios industriais. Então fala um pouquinho sobre essa parceria entre a HT e a Sinox e como que elas se complementam. Para você ver que engraçado que é, na verdade, eu conheci o dono da Sinox, né, o Santin, que é um amigo, mas vou dizer para você o seguinte, conheci aqui.
Em 2004, eu estava numa feira, eu vim como visitante, e desde 2004 eu estou cantando Santim. Olha, eu já namorei menina mais fácil do que isso, mas tô desde 2004 cantando Santim e nunca confluía, as coisas não aconteciam, talvez o timing não era certo. E aí, há 2 anos atrás, a gente realmente, né, confluiu os interesses, a nossa empresa estava também numa outra situação e ele também, e é todas as questões de não só a questão da confluência de interesses, mas a convergência da forma de atuação. Isso funciona muito bem. O Santim é um cara que eu tenho um absurdo de um respeito, é um self-made man, é um cara que quando eu conheci ele em 2003, né, 2004, né, que a gente conheceu na feira, ele era representante comercial e tinha começado a empresa dele. Hoje você vai chegar lá que ele tem quase 10 mil metros quadrados de estoque lá em Concórdia, tem 100 milhões de reais entre, não tem só nosso, né, infelizmente, mas tem né, de todas as distribuições que ele faz, de tubo, conexão, na parte de aço carbono, de inox, então ele tem 100 milhões de produto. Hoje eu diria que é um dos maiores estoques do sul do Brasil. Então, assim, essa pessoa como self-made man, o cara construiu sozinho, sangue, suor e lágrimas, né? Naquela coisa, em cada dentada é aquela coisa, comer, viver ou morrer. É muito daquilo que é a nossa história também. Nossa história, a gente não herdou nada, a gente não recebeu nada, toda foi uma história de trabalho, de construção, de receber aqui e reinvestir no negócio, em acreditar naquilo que a gente faz, acreditar na refrigeração industrial, acreditar no Merconan, na verdade, no negócio agrícola, né, na toda a questão da proteína animal, acreditar em inovação. Então, aquela coisa, em vez de tirar o dinheiro, né, e vamos lá, como alguns fazem, tanto o Santinho como a gente investiu no negócio, investiu em equipamento, em tecnologia, em inovação. E eu acho que é por isso a gente demorou um pouco, mas chegou um momento que tinha tudo para acontecer, exatamente porque a gente pensa muito parecido e a gente tem a forma e a gente nasceu mais ou menos do mesmo jeito. Então, hoje, né, depois desse tempo todo, essa lacuna, né, de 2008, que foi a última vez que a gente participou como stand próprio, estar aqui com a Sinox é ainda mais legal. É ainda muito mais legal, por quê? Porque, querendo ou não, nós somos de São Paulo, a gente está aqui pisando, né, o solo do Oeste há mais de 35 anos, mas a gente sabe que quem é daqui está todo dia aqui. Então, existe essa necessidade de você fazer negócios locais, e a gente está lá para apoiar. Então, o nosso pessoal ele tem uma estrutura de vendas, de suporte, que colocando os nossos produtos, ele coloca de um dia para o outro no Brasil. Uhum. Então, a gente está muito bem coberto. Demorou aí o flerte, o namoro para acontecer, mas o casamento deu certo. Não tenho dúvida. Na verdade, a gente está amarradão aqui. E a gente fala que durante todos esses dias de feira, o podcast, a gente está sempre salientando o quanto Chapecó é um grande polo agroindustrial, mas Concórdia faz parte desse polo, porque inclusive a Associação Catarinense dos Criadores de Suínos tem sede em Concórdia, a CCS, né? Então também é um grande polo de agroindústria, né? Eu diria o Oeste, na verdade, se a gente pensa como o maior polo proteico, eu diria o seguinte, talvez do mundo, é o Oeste. Então você pega lá de Itapiranga, que é a primeira cidade de lá para cá, né, que o pessoal fala que não é a última, né, é a primeira vindo de lá para cá. É tudo questão de referencial. Exato. De Itapiranga, a Maravilha, São Miguel, a Chapecó, a Concórdia, a Ceará, quer dizer, os grandes players desse mercado nasceram aqui, ó, no Oeste. Uhum. Pega Perdigão, que nasceu nesse pedaço em Videira, você pega a Sadia, que nasceu em Concórdia, você tem essa turma Aurora, tá aqui, né, em Chapecó. Então, o oeste de Santa Catarina, nessa parte de suínos e a parte de frango, com essa colonada, né, italiana e alemão, fez realmente dessa região uma região muito forte proteica. E para a gente é super importante exatamente por quê? Porque esses clientes aqui é o pessoal que está sempre em inovação. O agronegócio no Brasil é o que é, muito mais por conta desse investimento que essa pessoal vem fazendo e vem empurrando daqui do sul, indo para o norte. Foi para o Paraná e a gente está lá no Goiás e está no Mato Grosso e vai embora. Então, isso aconteceu exatamente por conta dessas inovações que começaram aqui. Uhum. Não, isso é ótimo. E falando aqui, quais são os produtos e serviços que a empresa oferece para o mercado? Ah, legal, obrigado por perguntar. Vamos lá agora, hora do merchan. Não, a nossa empresa é uma empresa de soluções termais. A gente tem um tripé que é refrigeração, aquecimento e detecção de gases tóxicos. Nossa empresa nasceu mais na refrigeração
e andou em todas essas demandas, tanto do aquecimento quanto dos gases tóxicos, porque o mercado também foi mudando. Então, a gente tem uma linha de válvulas manuais, linhas de controle, solenoides. A gente tem, na verdade, o orgulho de competir contra os maiores do mundo. Tenho aqui, eu diria o seguinte, é que os concorrentes fazem a gente ser melhor. E, então, puxa a gente a ser melhor. E a gente concorre com empresas extremamente inovadoras. Ontem, eu sei que você esteve aqui com o pessoal da Nepin, que são amigos, tenho amigos aí, a Edna Tavares é uma amiga minha, está aqui o Roberto, que é da Nepin, que é um amigo, que representa um produto muito bom. Eu diria exatamente para o seguinte, nos inspirou a fazer melhor, exatamente para competir com eles nesse nível. E eu acredito com todas as nossas forças que hoje a gente apresenta, tanto uma válvula de bloqueio, quanto uma válvula solenoide com o controle no mesmo nível. Uma válvula e equipamentos de classe mundial, com normas mundiais, fabricados no Brasil. E aí toda a parte de aquecimento, para a parte de caldeiras também muito forte no nosso mercado, e detecção de gases tóxicos. Querendo ou não, a refrigeração industrial é super importante, usa o fluido refrigerante amônia como um dos fluidos para a refrigeração, que é excelente, mas é um fluido tóxico. Então precisa ter todo um cuidado, toda uma tratativa, e a gente é líder absoluto desse mercado na América do Sul, e não paramos. Na verdade, assim, muitas vezes as pessoas se tornam líderes e param. A gente está todo dia aperfeiçoando. Eu digo o seguinte, eu quero ser amanhã ser melhor que hoje. Então, nossos produtos também são assim. Por isso que a gente está, vamos lá, na feira e aqui nesse trabalho, é no dia a dia. A cada visita que vem, a cada mecânico que fala com a gente, a cada engenheiro, a cada técnico, a gente está colhendo impressões, encolhendo o feedback deles, pegando essas coisas que muitas vezes ele não te fala em outras situações, e esses são momentos que a gente tomou uma cerveja, que a gente bateu um papo, e ele vai te dizer alguma coisa. E muitas vezes ele está muito feliz, mas aquilo que ele não consegue te dizer é aquilo que a gente tenta perceber. Para quê? Para aperfeiçoar, para o produto de amanhã ser melhor do que de hoje. Até porque, é através desse contato que você também vê o que o mercado está precisando, o que o teu cliente precisa, qual tipo de solução. Aqui estamos falando também, então, de válvulas. Quais são as diferenças entre elas, as diferentes soluções que podemos ter? Legal. Essa parte de válvula é muito legal pelo seguinte, é muito interessante pela seguinte situação. O Brasil, a gente passou um período, década de 70, década de 80, começou essa coisa a mudar em 91, quando teve essa abertura com o Collor, e começou a voltar tecnologias de fora, e a gente começou a se perceber que o Brasil estava defasado, A gente tinha em carros, em tecnologias, e o pessoal fazia o que podia. Então eu tenho respeito aos meus concorrentes, porque naquilo que tinha naquele momento, o melhor possível, o que dava para fazer era aquilo. Só que o mundo mudou. O mundo mudou, o mundo abriu, a gente tem disponibilização de tecnologias, de equipamentos, de sistemas, de automação, de tornos CNC, de centro de usinagem, de testes de ultrassom, de laboratórios. Quer dizer, você tem muito mais coisas e você, sim, usando as normas internacionais, consegue fazer algo de classe mundial. Coisa que no passado não dava, você não tinha nem condições, não tinha equipamento para fazer. Um exemplo bem legal disso é exatamente o seguinte. Também, meus concorrentes vão ficar bravos comigo, é na técnica aqui, tá? Eu pego, por exemplo, aqui no passado, o pessoal fazia válvulas para amônia, que é um fluido tóxico nível 3, que pode intoxicar, matar, e qualquer frigorífico pequenininho tem 10, 15 toneladas. Os grandes chegam a ter 100, 120 toneladas. Num vazamento, você tem uma condição de 2, 3 quilômetros de gente afetada. E aí o pessoal pegava um tubo, cortava o tubo, soldava o tubo e fazia a válvula. Só que o tubo, o fabricante do tubo, ele fala o seguinte para ele: olha, você está usando para qual temperatura? Para menos 35 graus. Mas olha, esse tubo é para menos 28. E ele usava menos 35 por quê? Porque não tinha um tubo para menos 35. Porque ele não tinha condição de fundir com outro material, de fazer a válvula de outra forma. Então ele fez o melhor que dava naquele momento. Mas hoje não. Hoje você tem aí a Associação Americana de Engenheiros Mecânicos, a ASME. Você pega a Associação Americana de de Testes e de Mecânica, que é a ASTM. Eles falam o seguinte: olha, você deveria usar esse aço. É o 352 classe LCB. Por quê?
Porque ele aguenta a baixa temperatura, porque ele é tenaz. Eu faço uma analogia bem legal, o pessoal gosta dela, é igual a espada katana. A espada katana é exatamente o seguinte, na parte do corte, igual uma faca qualquer, ela é dura, porque senão amassa o corte. Só que do outro lado, ela é o quê? Tenaz. Ela recebeu um tratamento térmico, exatamente para quê? Quando ele entrava para cortar um braço, uma perna, né? Quando ele fazia isso, ela fazia o quê? Ela absorvia essa energia e não quebrava. E uma válvula é exatamente a mesma coisa. Imagina que você está passando um fluido a menos 35 graus e ela suporta só até menos 28. O que vai acontecer? Ela vai ficar dura, tenaz, igual um copo de vidro, igual esse teu copo de vidro. E ela vai fazer o quê? Quebrar. E a hora que ela quebra, ela trinca, o que está saindo de lá? Um fluido tóxico. E por conta disso, o que uma associação centenária entendeu, depois de muitos problemas? Que esse era o melhor material. E é isso que a gente faz. A gente faz nossas válvulas com o melhor material de acordo com as normas internacionais, fabricando com condições e equipamentos também seguindo as situações internacionais. Para quê? Para atender o Brasil e toda a América do Sul. Classe mundial, fabricado no Brasil com muito orgulho. Nossa, e assim, é muito interessante esse tipo também de analogia, agradeço por ela, porque o público leigo também quer entender bem certinho, mas é mais uma prova de como que é importante o investimento em tecnologia, em pesquisa, em inovação também, que também é algo aqui que a gente sempre fala aqui na Mercoagro, mas de estar sempre melhorando, porque a indústria precisa, nós precisamos, né, a saúde das pessoas, dos trabalhadores principalmente, mas assim, toda essa questão. Além de tudo isso, né, questão de segurança, que foi muito bem explicado agora, tem também essa parte de outras soluções também para a indústria, né, como, por exemplo, a gente estava falando em off, né, a questão da otimização energética. Legal. Né, que é algo, assim, que todo mundo sempre procura. Falou em otimizar, já brilha o olhinho, né? Não tenha dúvida. Então, que outros tipos de solução para a indústria nesse sentido? Eu diria para você o seguinte, posso te garantir com toda certeza que dentro dos nossos players, dentro desse nosso mercado em refrigeração industrial, não tem ninguém que tenha a quantidade de inovações e de equipamentos para otimização energética do que a HT Control tem. Nós somos líderes com mais de 90% do mercado em purgador de ar de gases incondensáveis, em extratores de água e agora com outros sistemas que a gente trouxe para a feira. Tá lá o nosso purgador de ar funcionando para o pessoal ver. A gente trouxe um sistema de filtragem, separação de óleo, trouxemos bomba hermética, trouxemos muita coisa que é exatamente esse é o foco. Só que eu queria só, na verdade, você falou bastante da parte de otimização, de energia. Eu diria para você o seguinte, no passado eu usava muito essa abordagem. A abordagem dizer o seguinte, por exemplo, a gente está falando de uma máquina que chama-se purgador de ar. Esse purgador de ar ele serve para quê? Uma planta de refrigeração industrial, atendendo um frigorífico, todos os processos para climatizar, para resfriar, para congelar, em todos esses processos você tem tubulações e você tem conexões. Você tem juntas, você tem válvulas, e tudo isso, o que vai acontecer? Quando eu vou fazer uma limpeza de filtro, quando eu vou fazer uma manutenção, e quando eu tenho uma situação onde eu estou trabalhando a baixa temperatura, essa tubulação está em vácuo. Significa o seguinte, em vez de sair amônia, entra ar. Qual ar? O ar que a gente respira. Oxigênio, nitrogênio, argônio e vapor de água. E esse ar faz com que você gaste muito mais energia. Para cada um bar de ar, e todas as plantas têm na média isso, você está gastando algo como 8% mais de energia. Pega qualquer frigorífico pequenininho que gasta R$ 1 milhão em energia elétrica. Significa o seguinte, R$ 80 mil em energia elétrica, o que dá um payback de 2, 3 meses. É muito baixo. Só que aí eu falo para você o seguinte, muitas vezes a gente é o pato feio na fila do investimento. Porque onde que é o investimento? Onde que brilha o olho do diretor industrial do frigorífico? Produção. Então ele quer uma máquina de embalagem, ele quer uma máquina para fazer um outro processado, ele quer produção. E aí quando ele olha isso daqui, mesmo vendo esse número que é bastante grande, ele fala assim, olha, é muito bom, mas você está na fila lá atrás. Uhum. E por isso eu mudei completamente a forma de eu abordar esse equipamento. E aí a maneira é exatamente o seguinte, sem esse equipamento, você tem um processo de refrigeração que você não consegue congelar, você não consegue resfriar,
você não consegue climatizar. O que significa? A tua produção diminui. O teu produto perde qualidade. E quanto que é 1%, 2% da tua produção que eu estou recuperando? É absurdamente mais do que os R$ 80.000. É 10 vezes mais. Então, teu payback, você fica bonito na fila do investimento. Aquele resto lá que seria energia, que seria segurança, que é absurdamente importante, é um plus. Aonde que você ganhou? Você ganhou exatamente em aumento de produção, que é o core do negócio deles. O core business deles é o quê? É produzir proteína animal. A nossa parte é o meio, né? A gente está lá para facilitar com que eles produzam. Então, a gente está no meio. O que eu tenho que olhar? O foco. O que é o foco? O core business dele, que é produção. Então, tem que olhar nisso para ajudar a pessoa da área técnica, ajudar o gerente da área técnica, pedir investimento. Porque muitas vezes ele não sabe como pedir investimento para fazer algo super importante. E até direcionar, avisar o cliente o que ele precisa antes mesmo dele saber, né? É aquela questão de antecipar um problema ou antecipar uma necessidade, porque você conhece bem o seu produto e você sabe o que ele faz pela indústria, né? Então, assim, antecipar a necessidade do teu cliente. Mas aí que tá. Eu penso exatamente o seguinte. Muitas vezes você é responsivo. Você responde aquilo que o teu cliente está te pedindo, aquilo que ele precisa, as dores dele. Então você tem que ter ouvido para isso e sensibilidade para isso. Mas muitas vezes o cliente não sabe aquilo que ele está precisando. Por quê? Porque ele está envolvido naquele processo, ele está tão dentro do problema que às vezes precisa ter alguém de fora, e esse alguém de fora precisa conhecer o quê? Processo. Não adianta eu conhecer válvula, não adianta eu conhecer purgador de ar, não adianta eu conhecer bomba hermética, não adianta eu conhecer sistema de detecção, se eu não conheço o processo, se eu não sei como funciona o frigorífico de aves, se eu não sei de onde que vem da granja, que eu não sei quando que ele faz a captação, se eu não sei como ele processa, se eu não sei como ele resfria, se eu não sei como que funciona. E cada caso é um caso, cada frigorífico de aves é de um jeito, o suíno é de outro, o bovino é do outro, o laticínio, a cervejaria, cada um, mesmo sendo a refrigeração universal, ela é feita de um jeito um pouco diferente. Então a empresa inovadora, e a gente sente que é exatamente isso, o feedback que a gente recebe do mercado é exatamente esse, de ser uma empresa inovadora, é por quê? Porque nós... E eu digo nós, sou eu, o meu pessoal, né, as pessoas que trabalham com a gente, é gente que está lá, no ombro a ombro com os nossos clientes. Então, conhece processo. E a hora que você conhece, você está de fora, não que o pessoal, de repente, não conseguiria, mas ele está no problema. A gente vê de fora, poxa vida, e se eu fizesse isso? Se eu colocasse esse equipamento? Por exemplo, nós trouxemos para a feira um equipamento que chama-se Sistema de Filtragem e Separação de Óleo Automático. A gente pega 90% das plantas de refrigeração industrial, e pode me cobrar quem quiser depois dos cortes, 90% tem hoje separadores de líquido com bombas de amônia funcionando errado, porque tem filtros de sucção na entrada de bomba, que está totalmente errado com a mecânica dos fluidos em qualquer lugar do mundo. Ninguém faz isso. Alguém começou a fazer e todo mundo começou a fazer. Você quer ver uma outra situação? Hoje, um dos maiores problemas, quando ele manda esse fluido, por exemplo, imagina uma geladeira, eu mando um fluido lá para a minha placa fria, ele ganha calor e resfria o produto que está lá dentro. Mas se eu mando óleo, ele enche de óleo, o que ele faz? Eu não consigo ter troca, eu não consigo resfriar, congelar, processar. E aí eu diminuo a produção. E outra coisa, e a segurança? Como que eu tiro esse óleo de lá em baixa temperatura? Óleo a menos 35 graus é uma graxa de tão viscoso que ele está. Não sai. Quando eu tiver que fazer manutenção, eu vou fazer manutenção num piso técnico que tem 1,5 m sobre a minha cabeça e se der qualquer coisa, eu não consigo fugir direto de lá. E aí eu tenho o quê? Uma intoxicação grave de amônia. Então tudo isso é muito complicado. E se você fizer na sala de máquina? Você tem segurança, você tem eficiência, você tem aumento de produção. Então E essa é a dor. Por quê? Porque a gente já deu manutenção, a gente já projetou, a gente já desenhou e a gente sabe exatamente o seguinte. Sabe, um exemplo disso é o seguinte. Land Rover, um baita carro, excelente carro, lindo carro. Eu queria ter um carro desse. Sonho de muita gente. Mas eu queria ter um carro desse só até 50 mil quilômetros, depois eu ia vender. E eu ia vender basicamente pelo seguinte, quando chegasse a 60 mil quilômetros, que eu tivesse que trocar uma correia dentada desse carro, para você tirar a correia dentada de um carro, de um Land Rover, você tem que tirar a carroceria fora.
Você desmonta para-choque, para-lama, tira a lâmpada da frente e de trás, arranca a carroceria, leva para o alto e aí você consegue acessar o motor para trocar a corrente dentada. Provavelmente o cara que fez isso é um designer, não era um engenheiro. Se fosse, ele não faria isso. E a gente é engenheiro, a gente já fez isso. Pensar na praticidade do negócio. A gente já xingou o projetista, a gente sabe como que funciona. Claro, e a gente vai lá e compra o bonito, mas depois, quando precisa da manutenção, o engenheiro que se vire, né? Então, né? É bom na hora que enquanto tá novo. Ele ficou mais velho, olha, tá que nem o Neymar, né? Coisa linda, né? Faz aqui, mas agora tá o seguinte, né? Tá aqui o Neymar, fez tudo aquilo lá bonito. Agora, engenheiro, faz esse troço não cair, tá? No papel ficou bom, mas agora não deixa, na prática, não deixa cair isso. Fica um pouquinho mais difícil. E nesse sentido também, então, como aumentar a produção com eficiência e qualidade? Claro, tudo que você disse até agora, eu acredito que são exemplos disso, né? São, com certeza. Mas, assim, um pouquinho mais específico, então, a pergunta. Como aumentar, então, a produção com eficiência e qualidade? E, né, aquela questão, a gente tem que cuidar também porque, como você bem disse, o cliente está ali olhando dentro do balancete dele, está lá no fundinho, né, essa Exato. parte. Então, como também fazer tudo isso, essa engrenagem funcionar? Não, isso é legal. O que eu enxergo dessa forma? Hoje a gente vive num mundo muito diferente, onde existem outros tipos de preocupação. Existem preocupações sociais, ecológicas, né, de percepção de marca. A gente tem o pessoal faz uma besteira hoje e está nos grupos sociais amanhã. Aconteceu um negócio lá em Tocantins, a gente está sabendo aqui. Teve um acidente de amônia em algum lugar, a gente está sabendo aqui. Então, hoje, essa percepção também do mercado, você pega, por exemplo, a gente tem esse acordo do Mercosul com a União Europeia, que um dos motivos que eles estão esbarrando nisso é o quê? Questão ecológica. Eles não querem o quê? Que a gente tenha o quê? Um nível de desmatamento ou coisa que o valha. Basicamente, o quê? Um dumping, né? Estão fazendo um processo aí de barreira não alfandegária para dizer no meu produto, que é extremamente competitivo no Brasil, não entrar naquele mercado. E o que ele está usando? Ecologia. E aí, por quê? Porque o cliente dele na ponta, um Costco, né, na Inglaterra, fala o seguinte, olha, eu quero um orgânico. Olha, eu quero um produto que seja feito numa região que não agrida uma floresta. Eu quero várias coisas. E é isso, eu estou disposto a pagar mais por isso. Então, a percepção de mercado mudou. Então, as empresas hoje, quando elas produzem exatamente olhando um balancete e olhando a imagem. E dentro dessa imagem você tem como que os funcionários percebem, como que a sociedade percebe, como que ela lida com algumas coisas, inclusive a questão de segurança, inclusive a questão de eficiência. Então também não adianta nada você fazer tudo isso e tomar prejuízo todo ano, né? Sim. Então o ponto é exatamente o seguinte, essa balanço de fazer uma produção de alta eficiência com segurança, a gente, como humildemente, dentro de tantas outras coisas que são possíveis dentro do mercado, de energia elétrica, valor da ração que influencia demais, do milho, da soja que muda, a gente sabe que a nossa parte, ela que é energia elétrica, que é aumento de produção, faz toda a diferença. Por exemplo, aquilo que a gente acabou de falar. Você pega, por exemplo, uma situação onde, um exemplo bem simples, eu tenho um túnel de congelamento de um processado qualquer. Esse meu túnel de congelamento, ele vai resfriar, congelar e resfriar um determinado produto. Só que eu tive problemas de eficiência, de refrigeração. E esses problemas de refrigeração, o produto, em vez de sair congelado a menos 23 graus, com o núcleo congelado, ele saiu mole. Duas coisas podem acontecer. Número 1, você diminui a produção. Ninguém faz isso. Número 2, o que o pessoal faz? Manda para uma câmara de estocagem de congelado. Só que a hora que você... Por que você tem um túnel de congelamento? Porque você tem um tempo. Ele precisa congelar em 8 horas. E por que em 8 horas? Cultura bacteriológica. Enquanto menos tempo você congelar, menos cultura bacteriológica. E menos cultura bacteriológica, maior vida útil do produto. E outra coisa, quando você tem um congelamento ultra rápido, o que você tem? Microcristais de gelo. Quando você descongela o produto tem as características similares de sabor, de textura, de valor nutritivo. Provavelmente, Carol, você não lembra disso, mas lá no passado distante, ninguém queria comer carne congelada, porque era horrível.
Era horrível, você pegava a carne, ela parecia aquela coisa, um chiclete, um chinelão. E era basicamente por quê? Falha de refrigeração. Porque quando você pega aquele produto que saiu do túnel e colocou na câmara de estocagem de congelado, ele vai demorar 20, 24 horas para chegar na temperatura. E nessa temperatura, nessa condição, você tem a criação de cristais de gelo maior, que rompem a estrutura da carne. E aí ela perde água, ela perde estrutura, ela perde todo o sabor, e aí você vai mastigar aquela coisa horrível. Então, no final das contas, você produziu, só que produziu com baixa qualidade. Então, quando a gente está falando de toda essa questão de energia, eu estou falando de um produto. Eu não vou vender um produto hoje. Eu vou vender um produto por muito tempo, que tem que ter qualidade. E a gente entra nisso. A hora que eu falei para você, por exemplo, de um purgador de ar, ele está lá para isso. Para fazer com que esse meu fluido refrigerante consiga se evaporar numa baixa temperatura. Ele faz isso por quê? Porque eu tirei o ar do sistema. Uma outra coisa, eu uso amônia. Amônia é um fluido excelente. Eu vou mandar ele como líquido, ele ganha calor, evapora e congela e resfria o meu produto. Só que ela é higroscópica. Lembra que a gente estava falando, estamos enchendo de água aqui? Sim. Porque basicamente tudo que a gente respira, além de oxigênio, nitrogênio e argônio, é vapor de água, graças a Deus. Senão a gente era uma uva passa. Então essa água entrou para o sistema. E a hora que ela entrou para o sistema, a amônia ganhou essa água. E aí a amônia, em vez de evaporar, tirar calor e resfriar o produto, congelar o produto, atender a demanda do teu túnel, atender a demanda do teu processamento de resfriamento de água gelada por um resfriador de frango, ela não faz isso. E como que eu consigo? A gente tem um equipamento que é um extrator de água, que faz o quê? Tira a água e faz com que a amônia volte para a condição anidra, sem água, dando toda a eficiência de produção, em contrapartida economizando muita energia. Então é aumentar a produção. Esse equipamento que eu falei do sistema de filtragem é óleo que não vai, melhorei a produção. Então é a visão de ajustar a produção, melhorar a produção, rendimento, que é onde o cara está olhando, e do outro lado você tem o quê? Gastar o menos. A gente chama de coeficiente de performance. Coeficiente de performance é fazer mais, maior tonelada de produção, resfriada, congelada, resfriada abaixo do congelamento, congelada abaixo do resfriamento. Gastando o menos por isso. E ao final, manter um produto que tenha características similares ao momento da produção. Significa que eu comi aqui em Chapecó e comi lá um frango halal lá no Emirados Árabes, ele está com a característica extremamente similar de sabor, de textura, de juice, suculento. Olha só. E é todo um processo que a gente que não trabalha, por exemplo, na indústria da carne, não faz ideia de que exige tanto trabalho, tanta expertise por trás, né? E a questão, assim, a gente fala muito, e escutei não só nessa conversa hoje, mas em outras também, a questão dos gases tóxicos e toda essa parte de segurança, né, que precisa ter. E estávamos aqui falando sobre o que já houve de tecnologia e de avanço para conter isso, para tudo ser feito de forma segura. Você acha que estamos pensando num futuro em que não será mais preciso um dia usar esse tipo de produto também? Essa é uma pergunta excelente, mas é muito boa. Ela é muito boa porque ela suscita duas situações. E que muito provavelmente muita gente já deve ter falado. Bobear foi até meus amigos da Nepim, que é que eles estão com um equipamento de sistema de balanceamento para sistemas indiretos, de água, válvula, para sistemas indiretos com água gelada. Estou lá, visitei, tá bonito. Mas provavelmente deve ter sido até isso que surgiu dessa sua pergunta. E isso é legal pela seguinte situação. Vamos lá. Qual é o fluido natural que é o melhor fluido natural existente? Amônia. Tem outro fluido natural? CO2. CO2 também é um fluido natural. Mas para trabalhar com CO2 como fluido refrigerante, ele trabalha em pressões tão mais altas que as tubulações, os equipamentos, as válvulas, os trocadores, é tudo muito mais caro, porque ele precisa ter o quê? Muito mais parede, muito mais metal para aguentar trabalhar nessa pressão. Então, o CO2 para processos, o pessoal está tentando introduzir, as nossas válvulas também atendem CO2, mas eu acho que é algo que, economicamente dizendo, não é algo que a gente vai andar nessa direção. A amônia ela é excelente, ela é
tóxica nível 3. Mas até então você tem o teu carro, seja ele a álcool, seja ele a gasolina, e lá dentro você tem um tanque de 60 litros de um combustível altamente inflamável e explosivo. Que hora que você pensou que você está sentado em cima de uma bomba aí de 60 litros de gasolina ou álcool? Mas Certamente quando a gente precisa se locomover, isso não passa na nossa ninguém cabeça, pensou né? nisso. Mas basicamente o que significa? Não significa que aquilo que é tóxico, que é explosivo, que é inflamável, não possa ser utilizado com segurança. E você consegue trabalhar com segurança se você tiver controles, equipamentos e processo onde aquilo não é que a gente está dizendo que ele é inseguro, vai ser seguro, não, mas ele vai ser, né, adequado para o teu uso, você vai mitigar todas as situações. E por que eu estou dizendo isso aí para você? Que eu acho que, na minha opinião, porque no mercado o pessoal fez uma transição. Existia uma transição. Se você for ver em alguns mercados aqui no Oeste, né, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, o pessoal falou o seguinte: a amônia é tóxica. E se ela é tóxica, vamos tentar tirar ela do sistema? Vamos trabalhar com o sistema indireto. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar a sala de máquina, colocar a amônia lá naquele sistema da sala de máquina, resfriar uma água gelada com anticongelante e vamos mandar isso para um trocador, por exemplo, um fancolete da vida, e vou resfriar o meu processo, vou resfriar o meu produto, vou resfriar minha sala de corte, vou resfriar minha anticâmara. E aí, consequentemente, eu vou ter um sistema chamado low charge, um sistema de baixa carga de amônia. E aumentei a segurança. Depende. E aí que é o depende. O depende é basicamente o seguinte: sim, você tem menos amônia, muito menos amônia, mas digamos que você precisa trabalhar com um sistema resfriado ou com um sistema congelado. Você precisa ter o quê? Um anticongelante nessa água, porque senão, se eu pegar essa água e pôr no congelador, ela congela. Se eu colocar uma vodka no congelador, não, só mais tarde, terminar a feira, colocar lá, ela não vai congelar. Por quê? Porque ela é um anticongelante. O álcool, seja ele um propileno glicol, um tifoxite, é um anticongelante. E o pessoal faz isso. Só que o anticongelante é um álcool. Um álcool, ele é volátil. E a hora que eu pego uma bomba para mandar essa água com anticongelante lá nesse consumidor, que seria um trocador de calor, que vai ganhar o calor do meu produto na minha câmara, sabe o que vai acontecer? Vai evaporar, vai ficar num ambiente saturado de vapores de álcool, e aí se você tiver qualquer falha elétrica, arco voltaico, interruptor, iluminação, qualquer isso, explode e pega fogo. Aí você tirou 10 toneladas de amônia, 20 toneladas de amônia e colocou 30 toneladas de álcool. Aí eu te pergunto, o que é mais seguro? Então o ponto é exatamente o seguinte: nesse caso, você precisa fazer o quê? Colocar um detector, mesmo, não vou colocar que eu vou economizar o detector de amônia aqui. Aí você tem que colocar o quê? Um detector de álcool. E vou ter que fazer o quê? Sistema de ventilação. E pior, lembra que eu estava falando para você de coeficiente de performance? Por que a amônia é um baita de um fluido refrigerante? Porque cada quilo de amônia evaporar vai ganhar muito calor, o que significa com menos massa eu ganho muito mais calor. Com menos massa eu gasto menos energia. Se eu utilizo um sistema secundário como esse que a gente falou, vou ter que ter bomba para recircular. Então, para fazer a mesma coisa, eu gastei mais energia. Posso, mas basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou trocando eficiência energética por uma suposta segurança que, se você não fizer a outra parte, você pode ter o quê? Da mesma forma, você pega uma indústria sucalcoleira, lá dentro toda a iluminação, toda a parte elétrica, todos os equipamentos são o quê? A prova de explosão, blindados, e tem um monte de detector, que é o mesmo preço de amônia, para álcool. Então, basicamente, se você vai pensar nos substitutos ou em outras formas, tem que pensar em tudo que isso vai trazer para a tua cadeia produtiva e também o que você vai precisar investir para a segurança, E né? esse é o problema. Na verdade, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de ver o todo, o holístico. E aí o pessoal fala, olha, vamos tirar isso daqui. Não, eu acho o seguinte: tem situações que sim, justifica. Eu vou fazer um climatizado, de repente dá para fazer dessa forma. Eu consigo, de repente, usar um outro fluido refrigerante, vale a pena porque a temperatura, eu não preciso trabalhar com anticongelante. Então, sim, tem como evoluir, tudo tem como evoluir. Não dá para falar que aquele que a gente fazia nos frigoríficos há 100 anos, hoje é a mesma coisa. Não, dá para evoluir e muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode demonizar. Tem muita gente que acha, não, a amônia eu estou demonizando, não vou trabalhar com ela nunca, porque ela é... Não.
Se você pegar uma faca aqui e não souber usar ela, você sai cortado inteiro. Se você for pegar um dentro do frigorífico e está numa sala de corte e não estiver usando, né, as luvas que está aqui também na feira, aquelas luvas de proteção de aramado, o cara corta o dedo fora. Então a questão é técnica, treinamento, equipamento de segurança, controle para mitigar. Quer ver um exemplo? Aeroporto de Estocolmo utiliza amônia no sistema de resfriamento num dos aeroportos mais movimentados do mundo. O pessoal da Zafari faz mercados onde está trabalhando com resfriado e congelado, com amônia dentro de uma sala de máquina, só que ele tem todo o sistema de controle. E quanta gente está lá nem sabe o que aconteceu. Você quer ver uma outra coisa, quando a gente estava falando do CO2? Você fala, mas CO2 é um baita fluido. Se eu tiver aqui, tiver vazando amônia, com 3 ppm a gente sabe que está vazando, ele é autoalarmante. Eu sei e vou embora. Se tiver CO2 aqui, a gente morre porque o CO2 remove o oxigênio. Quantas pessoas morreram no Oeste, que na época de frio, colocava aquelas panelinhas lá né, esquentando com lenha dentro do quarto, chegava no outro dia estava morta. Por quê? O CO2 removeu o oxigênio. Então, tudo pode ser bom ou ruim da forma como você utiliza. Isso precisa ter o quê? Conhecer. Tecnologia. Conhecer o todo. Importante demais. E a questão, assim, claro, a gente está aqui conversando já há um bom tempo e tudo que a gente está falando envolve, né, a indústria da proteína animal, a indústria da carne, mas como que você vê hoje, como está hoje a indústria da carne e os principais pontos que precisam ser trabalhados e fortalecidos também, assim, digamos, o que vem aí também pela frente? Legal. Eu acho que vem muita coisa ainda pela frente. Eu acho que a gente percebe, basicamente, no mercado como um todo, uma mudança de perfil das pessoas. Hoje em dia, todas as pessoas estão buscando cada vez mais conveniência. Isso a gente percebe dentro do mercado. Né? No passado, vamos lá, na época da minha avó, ela estava correndo atrás das galinhas, matava, comia. Né? Na época da minha mãe, ela já pegava o frango inteiro, né? E aí chegava aquele frango resfriado, aí tinha que cortar os pedaços. Hoje em dia, pá, duvido que você quer pegar um frango desse aqui. Você quer lá? Eu gosto de peito. Então não é nem o peito, já é o filé do peito. Eu gosto de coxa, mas não é nem a coxa. Eu quero preferencialmente sem osso. Né? Sem osso, quer dizer, conveniência. A gente vive num mundo, né, que nos Estados Unidos está até excesso de conveniência, que você encontra até banana cortada picada. Mas eu acho que é excesso de conveniência. Mas seja como for, a gente está tendo isso. Abacaxi, onde eu compro abacaxi já vem cortado em rodela, se eu quiser em cubo, porque eu não lembro a última vez que eu abri um abacaxi. Então, assim, o mundo está andando nessa direção. E dentro, voltando para a questão da carne, é o que a gente vê exatamente o seguinte: todos esses nossos parceiros, esses nossos clientes, trabalhando o quê? Em cada vez mais processar. Tá aí um exemplo absurdamente típico disso, o pessoal do Marfrig agora recentemente. Vendeu 11 plantas de abate, né? Vendeu para o Minerva, e aí falou que ficou com qual? A planta de processamento, que vão dobrar, triplicar. Basicamente para quê? Para já receber já pré-pronto aquilo e só processar, aumentar valor agregado. Um produto que, vamos lá, 1 quilo desse vale 10 vezes mais do que 1 quilo do outro, porque ele já está o quê? Processado. E para isso tem o quê? Tecnologia, o que a gente vê aqui na feira. É o quê? Novos sistemas de túnel de congelamento. Então você vai ver um túnel contínuo, que não, ao invés de ser um VRT, vai ser um túnel helicoidal, porque é mais adequado. Eu vou sair daqui, eu vou ver um sistema de embalagem diferente. Eu vou até mais simples do que isso. Pode parecer que até a caixa mudou. Porque se eu colocasse, por exemplo, uma caixa alta, eu tinha um vazio de ar, e esse vazio de ar dificultava que eu congelava o produto lá dentro. Outra coisa, o pessoal de esteira. Essa esteira aqui eu tenho o quê? O produto vai funcionar melhor em vez de ser aquela de inox, é mais leve, é mais fácil. Então, a mudança do perfil, aquilo que eu fazia antes, que era uma peça inteira, aquele perfil não funciona mais, essa máquina não é o melhor para essa situação. Então, a evolução dessa conveniência fez com que hoje os frigoríficos tenham andado nessa direção. Tem andado e tem o quê? Você vai no mercado, você vai ver prato pronto, as famílias cada vez menores também, um pai, a mãe, um filho, no máximo 2, né? Cada um tem as suas conveniências, então o pessoal come aqui na frente da TV, o outro ali, então coisas mais pré-prontas, que a gente trabalha o dia inteiro, chega no final do dia, cara, quem vai parar para fazer? Não, eu quero aquela coisa praticamente pronta. Eu falei hoje de manhã até
com o pessoal fala, por exemplo, de pão. Ah, vou na padaria para comprar um pão. Quem faz isso? Hoje em dia você pegou ele congelado, põe no air fry, descongelou, tá pronto. Então a conveniência veio para dentro. Pizza pronta, tá lá. Pessoal, todos os grandes players aí de Aurora, Perdigão, a Sadia, a JBS, com pizza pronta. Que é basicamente, você chega lá, vai ver uma planta de Ponta Grossa da BRF, que é a parte de pizza pronta, é um monstro de planta, um monstro de sistema para ter conveniência. E aí muda tudo. A refrigeração também muda tudo. Um produto embalado é diferente de um produto in natura. Um produto que é uma peça dessa daqui, que você tem que atingir o núcleo dele de congelamento, que tem esse emparedamento, é totalmente diferente se eu tiver que congelar um nugget que vem fritei e congelei. E por aí vai. Então, na verdade, hoje que eu vejo é exatamente o seguinte: o pessoal se movimentando para ter produtos de maior valor agregado e precisando da indústria exatamente para quê? Para buscar essas soluções que atendam essas novas demandas. E a refrigeração também. Quer ver um exemplo típico? Eu lembro, né, você pega, por exemplo, no passado, pega um filme Rock 1, 1976, que ele pegava e amaciava as carnes dando as porradas no... Tem um quadro do Rock na minha casa, inclusive. Então tô estou familiarizada com a analogia. Em 76, ele pegava e ia lá dar uns porradas, né? Por quê? Porque naquele tempo, o que o pessoal fazia? Enrolava naquela carcaça um pano, por quê? A hora que você coloca um animal pós-morte, você não pode sair e entrar para dentro da sala de corte. Porque se você entrar direto para a sala de corte, a cultura bacteriológica naquela temperatura é muito alta. E aí ele vai o quê? Proliferar muito rápido. Outra coisa, o tipo de corte que você faz é muito complicado, que é o chamado corte a quente. Então ele não consegue cortar as peças certas. Então o que ele faz? Manda para um túnel de resfriamento, resfria essa carcaça até uma determinada temperatura e depois vai para onde? Depois vai para a sala de corte. E aí começa o processo, porque é um corte chamado a frio, com pouca proliferação bacteriológica. Mas aí você tem o seguinte: lá dentro daquele ambiente, igual a gente está aqui, que está secando a boca, você não está de batom, mas a minha sim, né? O que acontece? Tem uma coisa chamada umidade relativa daquele ambiente. Quando a umidade relativa está mais baixa, o que ela faz? Ela tira a água do ambiente. E se o ambiente ficar seco, o que ele faz? Tira a água do produto. Isso, por exemplo, numa carcaça de suíno, trazendo para a nossa proteína animal aqui do Oeste, que é a mesma coisa que acontece com o rock lá batendo na outra, é só menor, mas é a mesma lógica. Essa proteína, essa carcaça, ela vai perder água. Essa água é chamada quebra. E a hora que eu perco água, eu perco peso. E a hora que eu perco peso, eu não vendo peso. E, consequentemente, eu perdi dinheiro. E aí está a refrigeração fazendo o quê? Tendo sistemas de controle com válvulas de alimentação de líquido, controle de ventilação, todo um processo para quê? Para eu perder o mínimo de água possível, controlando a diferença de temperatura entre a carcaça na morte, com a temperatura da amônia, cada vez mantendo essa diferença constante para não ter muito grande. Por quê? Quanto maior a diferença de temperatura, mais água eu ia tirar do produto. E ele ia perder água. E lembra aquela do passado que você olhava uma carcaça meio queimada, assim, meio escurecida? É o que perdeu água, perdeu qualidade. Isso, e daí você falou a questão de que perdeu a qualidade, perdeu o preço, mas aí falando para o consumidor final, perdeu sabor, perdeu qualidade. Perdeu, né? tudo. Perdeu tudo. Quer ver um outro exemplo disso? Vou te dar aqui. Também expositor, está aqui, parceiro nosso, né, e amigo, na verdade. Né? Tem, na verdade, 2 parceiros e amigos, né? O pessoal da Morrison e o pessoal da Mebraf. Tá com equipamento chamado Rechiller. É o seguinte, vamos lá. Eu tenho frango, a gente falou da carcaça, né, de um suíno. Mas é exatamente a mesma coisa para um frango. Só que, diferente, né, de uma carcaça, que eu tenho que colocar numa câmara de resfriado, coloco nos nolhas e deixo lá dentro da câmara, depois de 24 horas eu tiro. No frango eu tenho uma coisa chamada chiller de resfriamento de frango, que está aqui também. Agora eu não lembro o nome, acho Stal, tem um pessoal que tem aqui, pessoal da Hightech, tem muita gente boa. Vocês estão vendo que vocês não precisam pegar nem o aplicativo da Mercoagro e nem também o nosso mapa. Vocês podem só vir aqui falar com o Luciano, vocês já sabem tudo. Pavilhão aqui na travessa do amarelo para o azul tá lá. E, por exemplo, um caso desse que a gente está falando, um chiller de resfriamento de carcaça. Para que é isso? Peguei o frango,
pós-morte, ele entra como se fosse um parafusão infinito, e lá ele faz o quê? Ele coloca água e gelo. E aí ele resfria essa carcaça até chegar o quê? Na temperatura para quê? Para corte. Então aquilo que você ia fazer na câmara de resfriamento, no frango não, você faz no quê? Exatamente nesse chiller de resfriamento. Mas no passado não era bem assim. No passado, a hora que você colocava no chiller, você colocava ele aonde? Numa água quente, ou uma água a temperatura natural. E o frango, a hora que você despenou ele tem todos os poros onde está a pena. A hora que você tirou fora, ficou aquilo aberto. E aí, o que ele fazia? Enchia de água. Aí depois ele ia para uma água gelada com gelo. E aí, pum, fechava a água. E aí fechava os poros. E muitas vezes, no passado, o pessoal fazia o quê? Vinha com os garfos e injetava ainda proteína vegetal. Aí você ia comprar um frango, era desse tamanho a hora que você pegava no mercado. A hora que você deixava ele descongelar, saia aquelas pedras de gelo, aí virava um galizé desse tamanho. Virava uma pomba. Exato. Para isso que tem o CIF. E aí o CIF determinou exatamente o seguinte: você não poderia ter uma porcentagem de absorção de água maior do que 6%. Então aí entrou o quê? Equipamentos de evolução tecnológica. E esses equipamentos de evolução tecnológica, como novas máquinas de gelos ou rechiller, faz com que você, nesse processo de resfriamento da carcaça, você não tenha o quê? Tanta absorção, porque você já começa com uma água mais fria, ele não absorve tanto, já fecha com uma água mais gelada com gelo e já sai. Quer ver mais coisas do que isso? Manda. Ao final disso daí, você jogava essa água com gelo, que é uma energia enorme. Você gasta muita energia elétrica para fazer água gelada. Você gasta muita energia elétrica para fazer gelo. E ao final, sabe o que o pessoal fazia com essa água, com esse gelo? Jogava fora. O que o pessoal faz hoje em dia? Equipamentos. Amarildo, ó. Tô fazendo teu merchan aqui, hein? Amarildo, a gente se encontrou no Hotel Slaviero aqui, tomou um café junto. Ele tem um equipamento que ele faz o quê? Recuperação. Ele recupera essa água, esse gelo, e faz o quê? Um pré-resfriamento e reutiliza esse daqui para outros processos. Então, o que a gente está fazendo? Deixando o sistema mais orgânico, diminuindo os prejuízos, diminuindo as perdas. E isso você ganha em todo mundo. O frigorífico ganhou em economia de energia, ganhou em melhoria de produto, e o consumidor ganhou também. Não, isso é ótimo. E a questão assim, partindo agora voltando aqui para a questão da feira, depois de toda essa palestra que eu tive o privilégio de ter, e vocês também agora que estão escutando, hoje estão assim, aqui você está então com a Sinox Tech, então quais são os principais clientes que procuram e o foco, assim, digamos, quem deve procurar? Você falou bastante, desde do menor frigorífico vai precisar de uma válvula, né? Mas assim, qual seria para quem deve procurar a Sinox? Não, legal. Como falei, a Sinox é o nosso distribuidor, somos nós aqui no oeste de Santa Catarina, em Santa Catarina toda, são os nossos parceiros, tem estoque local, estoque não é os 100 milhões dele, né, mas muito estoque, a gente tem muita coisa lá, e lá a gente tem também, a gente tem treinado cada vez mais a equipe, tem o nosso pessoal em São Paulo, e aí toda essa turma, na verdade, do laticínio à cervejaria, a esse nosso foco hoje, que é da proteína, lá você vai encontrar a solução completa. Você vai encontrar a válvula de refrigeração, a válvula de aquecimento para a caldeira, você vai encontrar da válvula de segurança para um vaso de pressão, que aí é onde a gente está falando de segurança, você vai encontrar um detector de amônia para atender, num caso, um frigorífico, você vai atender, por exemplo, um detector de hidrocarboneto, lá da caldeira, por exemplo. Quando você vai fazer o chamuscar o porco, eles usam hidrocarboneto, que é metano. E aí, a hora que ele queima o metano, é um gás também que, se você não estiver queimando direito, ele pode ser tóxico. A gente tem o quê? Nosso detector de hidrocarboneto. Aí a gente vai ter, seguindo disso, equipamentos de otimização energética. Estamos aqui na feira, né, com uma bomba hermética japonesa, Nikisuda, que é fabricada hoje no Japão e nos Estados Unidos. Uma tecnologia que é uma bomba hermética 2.0. Estamos com um purgador de ar funcionando, né? Se a gente colocar uma bombinha lá para o pessoal ver como funciona. Temos aí o sistema o sistema de filtração e separação de óleo. Estou com visor de nível à prova de impacto. Estou com o detector lá pessoalmente. E a gente continua evoluindo. Em detecção de gases tóxicos, seja ele amônia, CO2, metano, butano, propano, álcool e outros gases, a gente é líder nesse mercado com sensor fixo. E hoje a gente tem o quê? O sistema de detecção via vácuo.
o que significa o quê? Também uma diminuição de custos de operação e manutenção. É continuar sendo líder, continuando evoluindo. Perfeito. E expectativas aí para os próximos 2 dias de feira? Nossa, né? Olha, cada dia a gente até falava ontem, né? Um dia foi melhor do que o outro. De primeiro dia foi incrivelmente bom. E a gente falou, nossa, mas estava cheio, né? Tava muita gente boa. E ontem, nossa, foi melhor ainda, né? E a gente quer, na verdade, manter esse crescente, né? Manter exatamente essa mesma lógica, recebendo. E ao mesmo tempo, a gente também tem postado que estamos aqui, o pessoal respondendo nos grupos aí do Instagram, né, no nosso LinkedIn, no nosso YouTube. Pessoal, no nosso Instagram, o pessoal fala muito com a gente lá no underline, HT Controls underline, que tem muita coisa legal. E a gente falou que a gente estava aqui e o pessoal veio procurar. Muita gente mandou recado no privado, me chamou no WhatsApp, falou, não, vou estar aí. Né? E a gente tirou foto com um monte de gente, e gente que era do mecânico ao técnico, ao engenheiro, né? Ao presidente da Aurora. Então, né, a gente está lá exatamente para receber essa turma e a expectativa é essa, que continuem chegando, que a gente possa mostrar essa tecnologia, que a gente possa dizer exatamente o seguinte, da mesma forma que eu comecei falando, eu, né, Maria Antônia, que é uma amiga de longuíssima data, né, tá de parabéns junto com toda a equipe dela, porque realmente isso daqui ficou muito legal. Isso que a gente está fazendo aqui é muito profissional. Eu tenho certeza absoluta e disse no começo e digo agora, o pessoal não precisa ir para a feira em nenhum lugar do mundo. Aqui você vai encontrar dos equipamentos de produção, a embalagem, a processo, a túnel de congelamento, a válvulas. Temos nossos concorrentes excelentes também, temos nossos equipamentos. Aqui realmente você vai achar muita coisa legal. E com certeza a gente quer compartilhar também isso, né? Dentro desse nosso trabalho. E esse trabalho que a gente está fazendo também tem esse viés. É dizer exatamente o seguinte, compartilhar um pouco dessas nossas impressões de volta da sociedade. Se ao final e ao cabo a gente tira um pouquinho da sociedade, a sociedade nos dá isso, a hora que ela compra um Auroguetes ou se não compra um frango da Seara, da BRF, da JBS, no final das contas ela aumenta a empresa, ela contrata a gente, ela compra o nosso produto, então tudo é um círculo virtuoso. Então a gente devolver um pouco do que aquilo a gente recebeu através dessa, né, um pouco dessa conversa, através das informações que a gente coloca também nos nossos canais sociais, através de realmente de devolver através de uma mentoria, né, para dentro desse mercado. E é isso que, né, a gente está querendo fazer e é isso que a gente está compartilhando com vocês aqui na feira. Perfeito. Bem, em nome da Mercoagro, então, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Mercoagro Podcast, que com certeza foi uma conversa muito enriquecedora. Eu tô saindo aqui com muito mais conhecimento, com toda certeza, e um prazer te conhecer e desejar uma excelente feira para você. Eu que agradeço. Obrigado, Carol, por me receber. Obrigado a todos que vão ouvir aí o que a gente tem, né, um pouquinho para falar. Agradeço a paciência, né, da Carol e de todos. Né? Um beijo para Maria Antônia, para todo o pessoal da Rover. Né? Sucesso ainda mais para a feira e que as feiras continuem assim, cada dia melhores. Né? E sucesso para todos, né, os nossos amigos, parceiros e concorrentes também. Tem mercado para todo mundo. O Brasil é muito forte, muito grande. Isso aí. E a Mercoagro é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Chapecó, a SIC, e é a maior exposição feira das Américas e uma das maiores da indústria mundial da proteína animal. A feira segue até amanhã, sexta-feira, aqui no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó, Santa Catarina. Fique por dentro de todas as notícias e informações através do site mercoagro.com.br, do aplicativo Mercoagro e também no Instagram, @mercoagrochapecó. E fiquem ligados aqui no Mercoagro Podcast, que estaremos durante toda a feira trazendo mais informações para vocês.